Nozes, sejam muito bem-vindos a mais um Saiba Mais História com o professor Wilson Duarte. Nós estamos aqui para mais esse Saiba Mais do 6º ano, onde nós estamos discutindo algumas questões relacionadas à história, ao tempo, às fontes históricas e como estudar história. E é importante nós percebermos que o tempo é fundamental para os estudos históricos. E existem, no entanto, diferentes maneiras de compreender o tempo. Existe o tempo que passa naturalmente e não depende da vontade humana, ou seja, esse tempo não é cultural. Esse é o chamado tempo da natureza, que pode ser percebido, por exemplo, pelo crescimento das árvores e pelo envelhecimento das pessoas. Tempo da natureza. Diferentemente do tempo da natureza, nós temos o tempo cronológico, que é medido contado. Esse tempo é um elemento cultural. Por que ele é cultural? Pois ele é criado pelo ser humano, o ser humano que cria essas diversas formas de medição do tempo. E esse tempo cronológico pode ser dividido em unidades de medida, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, etc. Atualmente, os principais instrumentos usados para medir a passagem do tempo cronológico, uma delas é o relógio e a outra é o calendário, uma forma de exibir essa marcação de tempo, essa contação do tempo. E nós temos também, para estudar história, o tempo histórico, né? O tempo histórico acompanha os ritmos das transformações de cada sociedade. Umas apresentam um ritmo mais acelerado de transformações, outras bem devagar, ou seja, as mudanças e as permanências. E para facilitar o estudo justamente desse tempo histórico e dessas mudanças e dessas transformações e permanências, o historiador francês Fernand Braudel propôs 3 diferentes. Opa, vamos fazer só uma, né? Fica mais fácil. 3 diferentes durações do tempo histórico. Curta, média e longa duração. O tempo histórico de curta duração acontece em um tempo cronológico pequeno, uma partida de futebol, a realização de um show, e isso é um tempo histórico de curta duração. Já aquele tempo histórico de média duração acontece em um tempo cronológico que envolve alguns anos, período da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, a carreira de um jogador de futebol e também o governo de um presidente, sejam 4 anos, se reeleito, 8 anos. E o tempo médio de longa duração é aquele que acontece no tempo cronológico bem maior, mais amplo, de décadas, séculos ou milênios. E nós temos nessa perspectiva, para dar um exemplo para vocês, a duração da civilização romana, né? Começando com a monarquia romana, passando pela República e terminando com o Império. Nós temos mais de 1000 anos da história desses povos romanos. Então, é um tempo de longa duração, um tempo histórico de longa duração. Eu espero que vocês tenham curtido essas informações desse Saiba Mais História. Aguardo vocês até a próxima. Bora, bora!